De volta com o Papo Saúde. Hoje nós estamos conversando aqui com o Dr. Gustavo Drummond, ele que é o nosso consultor médico aqui do programa, recebendo também o Dr. José Nogueira, que é urologista, e Luiz Cândido, que é apresentador do Boletim do Esporte. Estamos falando sobre câncer de próstata, sabe por quê? Porque ele é o segundo câncer mais comum entre os homens brasileiros, ele só perde para o câncer de pele. É um índice também muito alto. A gente estava conversando aqui antes, no final do primeiro bloco, Exato, sobre a questão de prevenção, exatamente, de como diagnosticar. O senhor já fez o exame, né? Já, muitas vezes. Mas eu quero só, já que você até o doutor falou ali ainda há pouco, o doutor Gustavo, não, foi o doutor José que falou, que o tamanho da próstata não significa que o cara esteja com câncer, não é verdade? Isso e que o exame, por exemplo, o ultrassom, por exemplo, é para detectar justamente o tamanho da próstata. Eu sei porque, por exemplo, um médico lá no Ásia, inclusive, isso já tem aí uns 10 anos mais ou menos, ele me receitou um remédio para evitar justamente o crescimento da próstata. Esse remédio eu tomo até hoje, nunca mais deixei de tomar, entendeu? E já fiz vários ultrassons e sempre foi detectado que continua o mesmo tamanho, que não tem coisa... Mas ele está dizendo que não tem nada isso a ver com o problema do câncer. Não é verdade? Que o tamanho... Então, muita gente fica naquela coisa, porque o tamanho... Então, existe o que ele está dizendo, uma desinformação geral a respeito do problema de câncer em próstata, né? Esse preconceito que eu disse aqui no começo, que a gente percebe que existe, eles devem saber disso, principalmente ele que é urologista, né? É muito grande. Eu conheço pessoas, inclusive, muitas pessoas que se negaram a fazer esse tipo de exame por puro preconceito, por ignorância, idiotice. Uma ignorância. Uma ignorância, está acompanhando? E pior não é isso não, tem outros que se submetem a esse tipo de procedimento, e se você perguntar, fez o toque lá de próstata? Que isso, você acha que eu vou querer, eu vou me submeter? Tem gente que fala isso e faz. E quando sabe ainda que tem alguém que fez como o senhor, por exemplo, vai encarnar, né? Ah, vai dizer, vai perguntar como é que foi, isso foi. É claro que o médico, o cara não vai estar, na mentalidade que eu estou dizendo, você tacanha das pessoas, ele está sendo humilhado, ridicularizado ali, né, e tal. O médico não está fazendo apenas, não está tendo nenhum prazer em fazer aquilo, né? Como ele também não deve estar tendo nenhum prazer em também submeter. É apenas um procedimento que precisa ser feito, né? Não é isso mesmo? Para se detectar ou não um tumor. Com certeza. O câncer de próstata, quem tem, sente dor? O local fica dolorido? Existe isso? Somente quando a gente está se tratando em câncer localmente avançado. Os sintomas só aparecem, né, com a doença quando ela está em estágio mais avançado. Em estágios iniciais, o doente é assintomático. E aí, vocês falaram que a idade ideal para se procurar um médico e começar a investigar é a partir dos 50. Exatamente. Se não tiver história familiar. Porque tem a questão da hereditariedade também, né? Exatamente. Sabe-se que pacientes que têm parentes, né, que o pai, irmãos ou tios, né, quanto mais próximo esse grau de parentesco, mais risco esse paciente tem de poder desenvolver a doença também. Então, nesse grupo de pacientes, a gente orienta que a partir dos 45 anos ele passe a realizar os exames periódicos, que seriam o exame de sangue e o toque retal. Quando tem histórico na família. Tem histórico na família. Na verdade, o câncer de próstata é essencialmente uma doença do idoso, né? Se a gente pensar num câncer do idoso, é o câncer de próstata, que a gente não vê câncer de próstata em pessoa com 30, 40 anos. Entre 40 e 50 a gente vê alguns casos, mas a idade média é 66 anos, né? Então é um câncer da terceira idade, e causa grandes repercussões. Às vezes a pessoa já tem uma vida mais estabelecida, está se aposentando, quer começar a curtir um pouco mais a vida, passear, e aí vem o impacto do diagnóstico, né, da doença, né? E esse câncer, ele causa impotência sexual? Não. O câncer, ele não causa impotência sexual. Muitas vezes, assim, primeiro, assim, como o Gustavo falou, como é um câncer que se apresenta mais numa população mais idosa, e a gente sabe que a disfunção erétil, que é a impotência sexual, ela também acomete os pacientes mais idosos, e a gente sabe que os pacientes mais idosos, eles também têm outras
comorbidades que também afetam a questão da sexualidade, como hipertensão, diabetes, dislipidemia, que é problema de colesterol, enfim. Então a gente está lidando com um paciente que ele tem já fatores de risco para ter disfunção erétil. Então esse paciente ele tem disfunção erétil, ou seja, ele tem impotência, não pelo câncer que ele tem, e sim pela idade e por essas outras doenças. Quando ele é submetido ao tratamento, essa disfunção erétil ela tende a piorar. Essa potência ela tende a piorar, independente do tratamento que ele seja submetido. É lógico que a cirurgia, quando ele é submetido ao tratamento cirúrgico, essa impotência ou essa disfunção erétil, ela se dá de maneira mais pontual. O paciente opera, né, e logo depois da cirurgia ele começa a ter consequências, né, com relação à sexualidade. Quando ele é submetido, por exemplo, a um tratamento de radioterapia, essa disfunção sexual, essa impotência, ela também vai vir a se manifestar, porém de maneira mais lenta, porque o tratamento também da radioterapia ele permite isso, que a disfunção erétil se instale de maneira mais gradual. O bate-papo está tão agradável que o segundo bloco já terminou. Já? Já. A gente vai para o intervalo comercial, o Papo Saúde volta já.